Quer mais chocolate? Mas acho que vocês podem ir conversando pra você. Não, mas tá bem susto, cara. Bem, tipo... Isso aqui é foda ficar na posição de responder coisas que vocês estão perguntando. É muito chato. Eu tava falando pro Estevão antes que eu dei 2 entrevistas, né? Duas entrevistas. Aí, uma foi muito ruim, cara. Uma foi pro cara que era meu amigo, então foi mais de boa. Mas uma outra era uma matéria sobre uma amiga minha que escrevia. Eles queriam conversar com um amigo dela. Tá? Não, ela escrevia e pintava. E aí, puta, foi uma menina que era tipo, estudante de jornalismo, assim. Cara, foi muito chato, cara. A menina me alugou por 2 horas, cara. Tipo, tá ligado? Eu perguntava nada muito nada a ver, enchia o saco. E pedia e repetia as perguntas pra ver se eu respondia diferente, sabe? Tipo, eu ficava, cara, não vou responder diferente. Queria ficar te induzindo ali. Ficava, tipo, perguntava um negócio, eu respondia, ela perguntava alguma coisa. Eu falava, cara, não é a mesma coisa que eu falei antes. Era meio chatão. Eu senti muito mais segurança de chegar num set, assim, de saber o que eu quero e como executar o que eu quero, assim. Que antes era uma luta, assim, descobrir como executar alguma coisa, sei lá, uma ideia que tinha surgido na cabeça, mas eu não sabia como fazer, assim. Hoje em dia, por já ter tido outras experiências, assim, ficou muito mais fácil, assim, eu fiquei muito mais seguro e eu tenho mais propriedade para chegar hoje em dia e, sei lá, falar com um ator como eu gostaria que ele fizesse a cena, por exemplo. E esse filme, com relação aos outros, assim, foram quase todos dentro, acho que foram todos dentro da faculdade, não todos para matéria, mas todos dentro, com equipes da faculdade, assim. E dá pra sentir muita diferença nesse filme porque foi um filme que eu parti de outros princípios bem diferentes dos anteriores, assim, principalmente de decupagem. Esse é eu parti de princípio de decupagem totalmente clássica, assim, com momentos que sai disso, assim, mas principalmente, assim, essencialmente partindo da linguagem clássica. E isso não era presente antes nos meus outros filmes, sempre foi. Eu flertei muito mais com vanguarda, sei lá, com criação livre, assim mesmo, e dessa vez eu tava tentando trabalhar num formato, assim, mais bonitinho, assim, não sei, pra experimentar isso também, né, porque eu acho que pra dominar uma coisa, você também tem que entender, assim, da outra, então. Foi uma experiência que eu curti muito, assim, mas foi totalmente diferente das outras vezes, foram muito mais diárias, um trabalho muito mais intenso, e acho que é isso. Queria perguntar pra você, assim, tipo, depois de fazer esses filmes sobre sistemas que são caros, você chegou, tipo, terminei esse filme, pô, eu aprendi alguma coisa diferente, eu mudei o jeito que eu pensava de alguma coisa, assim, chegou a rolar isso? Olha, rolou bastante durante criação de filme, assim, nem tanto quando o filme já tava pronto. Claro que a gente aprende muita coisa durante o processo do filme, mas durante o processo de escrita do roteiro, acho que é quando mais se aprende, assim, porque você vai pesquisar um tema, vai estudar mais sobre aquilo e você vê às vezes que a ideia inicial do projeto nem era tão, sei lá, não era tão correta, ou você já não se identifica mais tanto com aquilo, assim, rolou 2 vezes isso, inclusive agora nesse último filme, o roteiro começava de um jeito, inclusive a ideia que ele surgiu na minha cabeça foi principalmente pela cena final, assim, e depois eu me vi questionando aquela cena final, o quão ética ela era, ou tipo, como eu queria mostrar ela, ou por que eu queria mostrar ela, e depois isso acabou mudando, e o filme acabou virando uma coisa completamente diferente. É,
mas ainda não está finalizado. Mas com certeza esse pode ser um aprendizado que eu tirei, assim, e sempre em cada produção a gente aprende alguma coisa. Acho que essa questão de ética é uma coisa que tem pegado bastante, assim, comigo ultimamente. Cada projeto que eu vou pensar, assim, história, às vezes até para histórias novas, assim, eu já estou pensando isso em primeiro lugar, assim, quem sou eu para falar essa história, ou tipo, o que eu quero dizer com essa história e qual ideia eu estou defendendo com isso, pensando muito mais moralmente do que antes eu pensava mais, assim, na imagem, no que eu queria mostrar, assim, às vezes simplesmente pela imagem e não pensar nos fins que aquilo ia ter, assim, isso é uma coisa bem, sei lá, que está bem mais presente agora em mim, eu acho. Nossa. Cara, e você acha que essa questão da ética e tal, você acha que isso surgiu bastante assim por causa de a discussão em sala de aula? Você acha que assim, o fato de estar na faculdade, estar na sala de aula, ter pessoas totalmente diferentes na mesma turma, na mesma faculdade, e ter esse tipo de discussão assim, que isso contribuiu para isso? O que você acha? Com certeza. Mas deixa eu só ver se o áudio tá rolando mesmo, porque é a primeira vez. E às vezes dá um problema aí, né? Sim. E aí já, só pra conferir. Com certeza, com certeza. É uma coisa que eu jamais pensaria se eu não estivesse sei lá, dentro da faculdade, assim, porque, igual eu falei, antes era o que eu me preocupava era mais assim, quero mostrar isso porque é bonito, ou, sei lá, imagens que surgiam na cabeça e o filme surgia às vezes a partir disso. Ou diálogos, assim, que às vezes poderiam ser só engraçados. O próprio Lapoia meio que surgiu de uma ideia que era, tipo, para ser um trecho de diálogo que parecia engraçado, assim, a partir disso eu fui criando a história, assim, tem a colaboração também do meu irmão no roteiro. Mas daí depois eu acabei vendo que, sei lá, aquilo não acrescenta meio que em nada, assim, não passa nenhuma ideia nem de uma coisa nem de outra, mas assim, não chega a ser uma crítica, mas mais que era algo que não era pensado, assim. E no decorrer da faculdade, justamente por conviver com pessoas tão diferentes assim de mim, com, sei lá, tanto criadores, tipo, gente que fazia outros filmes também que eram completamente diferentes dos meus, ou às vezes até gente que nem fazia filme, mas sei lá, entendia muito mais de teoria assim do que eu, e essas discussões em sala de aula foram, sei lá, trazendo muito mais bagagem assim para mim para fazer essas escolhas, assim, justamente de ética. E eu comecei a ver o quão isso era importante, principalmente agora na disciplina do Alexandre, quando ele trouxe isso como um tema, assim, de uma aula inteira, assim, trouxe um texto para a gente refletir. E a partir disso daí que eu vi o quão problemático era o meu filme, assim, o filme que eu estava pensando para fazer para a matéria dele. Com certeza foi a faculdade que trouxe essa preocupação em mim, porque antes a ideia era mais, assim, estética mesmo. Eu entrei no cinema muito pela estética, assim, pelo gosto por isso, assim, mas depois eu comecei a ver que era algo muito mais importante, o buraco era bem mais embaixo e eu comecei a gostar muito mais, assim, disso. Você era da moda, né? Você era Sim. de estilista e tal, né? Acho que é outra relação, assim. Outra né? relação completamente, era, igual eu falei, totalmente da imagem, assim, eu sempre prezei pela estética, pela beleza, pela a imagem atrativa, assim, mas hoje em dia eu ainda me preocupo muito com isso, gosto muito disso, mas eu sei que existem muito mais camadas, assim, num filme, camadas bem mais relevantes até, a ponto de eu abdicar da beleza de um plano, assim, tem um take que está muito mais bonito que o outro, mas esse take aqui aconteceu uma coisa específica, assim, que ele vai ter que ser usado por causa daquilo. E hoje em dia eu já não tenho mais esse preciosismo, assim, de ir mais pela beleza. Eu acho que o que importa mesmo é a essência, assim. Pô, legal. Mais no filme mesmo, assim. Daí, assim, não sei, a impressão pode ser impressão minha, né? Mas dos filmes que eu vi antes, que você fez, até dos filmes da turma mesmo, assim, eu acho que ele é um filme, ele me pareceu um filme diferente, assim, porque ele tem muito, não sei explicar, mas tem muita coisa da vida na rua, assim. Então, mesmo sendo só os 3 personagens que aparecem, você não vê mais muita gente na rua, é tudo meio vazio, meio nublado, mas tem muita vida, assim. Você vê, tipo, a galera andando no meio das árvores, o pessoal tem muito essa brincadeira, essa coisa, tipo, de sair pra rua, assim. Aí queria ver com você, assim, essa coisa, faz sentido isso, de ser tipo um filme que sai pra rua mais que os outros e tal? E como é que foi essa experiência de, tipo, tá com equipe, tá com atores, tipo, indo pro mundo real, assim mesmo? Tipo, indo pra rua, correr na rua e tal, tipo, como que foi isso, assim? Isso é outra coisa que foi também bem diferente, bem, sei lá, que eu não tinha feito antes ainda, porque a maior parte dos filmes eu tinha, até quando eu tinha feito cena externa, era mais em casa, assim, já tinha gravado 2 vezes na minha casa, em casa de amigo, assim, mas era sempre
cena interna, então é muito mais fácil, porque é tudo controlável ali. Você estando na rua, no mundo real, igual você falou, é muito, muito mais complicado, porque tem fator além do fator climático, que é um dos que mais complica aqui em Curitiba, ainda tem o lance nesse filme em especial eu precisava de espaços vazios, assim, e eram todos gravados em lugares públicos, tipo parque, rua. Isso complicou muito, assim, e foi bem, inclusive, um dos motivos de maior estresse, assim, no set, por causa disso, porque era muito difícil controlar as pessoas e tem gente que se recusa a não passar. Se você está numa ciclovia, assim, pra passar, você pede, às vezes, 1 minuto pra pessoa e a pessoa pode dizer não, assim, sei lá, várias pessoas da equipe levaram vários xingão, assim, de gente que não queria parar na rua. Mas aí eu falava quando não queria parar pra deixar passar mesmo, a gente fazer outro take. Mas é bem difícil, assim, e com certeza era algo que eu queria me desafiar a fazer, assim, justamente por eu ter trabalhado só em ambiente interno. Eu acho que eu estava precisando ter esse aprendizado, essa escola, assim. Tô até um pouco traumatizado, assim, porque foi bem complicado, bem difícil, mas eu acho que tem que exercitar isso até aprender mais, assim. Mas é bem mais difícil. Deixa eu dar uma pensada. Assim, eu quis me propor a isso... sei lá. Tipo, desafio, assim, né? Tipo, se pôr um desafio, né? Sim, e foi interessante, foi difícil, mas eu acho que nas últimas diárias a gente estava bem mais afiado, assim, a gente já estava conseguindo se comunicar melhor, às vezes até não precisava mais falar tanto, eles já sabiam quando passava um carro que já tinha que voltar para o ponto inicial, então isso otimizava muito a produção, que ficava mais rápido, mas era estressante até para os atores, assim, porque eram ambientes muito grandes e às vezes a gente com o megafone falava, volta pro ponto inicial, mas o ponto inicial era muito mais longe, assim, e daí eles tinham que ficar indo e voltando, e isso cansava, podia atrapalhar às vezes até a interpretação deles, assim. Mas foi uma experiência bem válida, assim, que eu precisava ter uma hora ou outra e achei que foi bom agora no ambiente da faculdade ainda, porque é um lugar que a gente ainda tá super suscetível a erro, assim, e a gente não é tão cobrado, assim, tipo, não tem tanto problema errar. Dá pra experimentar. Sim, com certeza. Massa. É isso. Beleza? Valeu. Eu acho que eu tipo, fiquei brisando em um monte de pergunta aí, mas... Mas eu curti também. Foi bem massa. Mas foi bom, né? Foi bom? Não, tranquilo, tá? Tranquilo. O microfone aqui. Dá tempo da gente montar outro? Eu ia ser preguiçoso. Esse filme, a ideia veio a partir de um sonho que eu tive, né? Foi meio que um pesadelo, assim, em que eu estava com um bebê, que era de um amigo meu, eu achava, e aí eu fui com esse bebê visitar um casal de amigos. E aí fiquei conversando com esse casal de amigos e tal, larguei o bebê em algum lugar da casa. E aí, quando eu ia embora, esse casal me perguntava, mas você não vai levar o bebê junto? E aí eu ia procurar o bebê e não achava onde estava o bebê e tal. E eu acho que esse filme ele fala muito assim sobre o medo da maternidade, assim, mas muito mais do medo de você cumprir esse papel que é tão carregado assim, né, pela sociedade, o papel de uma mãe, assim, que é esse estigma, né, de que a mãe sacrifica tudo, né, em prol do seu filho, né, essa coisa de você cumprir, porque a mulher, depois que ela é mãe, né, ela tem que ter um certo comportamento, né, então acho que é muita carga em cima disso, né, que a sociedade coloca. E claro que isso vai fortalecer ainda mais o medo de você ter que cumprir esse papel, né, o medo de você não poder ser diferente. Eu acho que principalmente pelo fato de que a criação de um ser ali, né, de um bebê, de uma criança, enfim, é muito pautada só nos cuidados da mãe, né? Então não existe uma divisão igualitária assim, né, nesse cuidado. Então tudo fica muito mais pesado em cima da mulher, né, da mãe. Então óbvio que isso vai fortalecer ainda mais esse medo de você ter que cumprir esse estigma, né? E existem mulheres que elas
querem sim ficar para a titia, né? Que elas não querem ter filhos. E rola preconceito de ambos os lados, né? Se você o preconceito, né, de você não cumprir, né, o papel de uma mãe que a sociedade espera, e o medo e o preconceito, né, para com as mulheres que não querem ter filhos, não sentem a vontade cuidando de uma criança e tal. Acho que eu quis falar sobre o quão complicado, né, é isso e tal. E acho que isso representa, sei lá, um medo de muitas mulheres, assim, por mais que elas não assumam, né? A gente, desde criança, a gente é programada para ser mãe, né? Para exercer essa função e tal. E a gente vai criando essa imagem, né? De acordo com que a sociedade pede, né, e acha, né, que deve ser um comportamento que você deve seguir porque você é mãe, né? Então acho que isso gera muito medo, e a gente não tem muito apoio, assim, né? Não tem, é um tabu ainda, né? Você falar sobre isso, mesmo entre mulheres, assim, é muito difícil você ter um papo sincero e franco, né? Você expor ali as suas vontades e o que você acha disso de uma forma que você seja ouvida e não julgada, né? Assim. Uma outra coisa que a gente tinha falado antes também, que é essa coisa que acho que tem a ver com o tema, com a escolha do tema mesmo, que é a questão do ser mulher e fazer filmes, assim, tá? Tanto dirigindo como em outras funções. E aí, como que você encara isso? Como é que foram essas experiências ao longo do período fazendo filmes da faculdade e tal? Assim, nesse filme eu trabalhei com uma equipe que eu já tinha trabalhado em outros trabalhos, outros filmes. Foi bem tranquilo, assim, o pessoal me respeita e tal. Claro, sempre tem uma coisinha ou outra que ainda precisa ser desconstruída, mas acho que a mulher, em geral, assim, felizmente está ocupando, mudando participando mais, né, do cinema em geral, ocupando mais esse espaço. Mas ainda assim, tipo, na faculdade, já me deparei com várias situações. Tipo, acho que a mulher é muito subestimada em geral, assim. Sempre, sei lá, eu já me deparei, assim, sei lá, de eu ter feito um trabalho, ter filmado sozinha, tudo e tal, e daí o trabalho ficou bom, e aí me perguntarem, pô, mas alguém te ajudou, né? Quem foi que te ajudou, sabe? Ou, pô, você entrou nessa equipe porque tal cara que estava no filme estava afim de você. Então, uma coisa que está rolando agora na faculdade, e acho que no cinema em geral, é que as mulheres elas estão se unindo e estão fazendo filmes e chamando outras mulheres para encabeçarem as equipes dentro do filme. Isso eu acho super importante, né? E, enfim, é sempre um desafio. Eu acho que você como minoria ali, né, você tem que ocupar o espaço, insistir, né? Acho que a gente tem que se esforçar muito mais para a gente conseguir ser respeitada e ser vista como profissional do que um homem, por exemplo. E acho importante essa discussão. Eu acho que não é nenhuma coisa proposital, assim, né, dos homens, mas é um negócio enraizado, assim, né? Porque ela é mulher, então ela não vai fazer tão bem quanto um homem, né? Então, eu acho que à medida que a gente for ocupando esses espaços, que à medida que a gente for discutindo sobre isso, isso também vai ser desconstruído. Então, eu acho importante o espaço da faculdade, né, também já encarar isso na faculdade e começar a trabalhar essa nossa visão, essa nossa construção, né, do machismo, enfim. E acho que é isso. E eu acho, inclusive, que a gente está, acho que talvez um pouco cansado, assim, né, de ver sempre os mesmos pontos de vista
né, assim, nos filmes geralmente feitos por homens, né, brancos e tal, é sempre, não sempre, né, mas é sempre um ponto de vista masculino, né? Então, à medida que a gente coloca outras pessoas, né, uma outra classe, para realizar ali, para expor o seu ponto de vista, a sua visão, acho que isso só enriquece, né, o cinema e é necessário, né, acho que a gente precisa disso também, a gente precisa se sentir representada em tal ponto de vista, em outros questionamentos também que não são abordados, porque a pessoa que está realizando aquele filme também não vive isso, né? Então, acho que à medida que a gente for ocupando esses espaços, a gente vai poder mostrar outros pontos de vista, outros questionamentos, que é o que eu também busquei colocar nesse filme também, né? Que é o medo da maternidade, que é uma coisa super... que eu acho que é pouco abordada, assim, no cinema. Ó, tem alguma coisa que você gostaria de falar sobre o filme, em geral? Sobre o trabalho do filme, sobre o trabalho do cinema, que a gente não perguntou e que você acharia importante registrar? Eu acho que eu acho que o espaço aqui, né, da universidade, da faculdade, é um espaço onde a gente encontra pessoas com a vontade, né, de criar, de fazer cinema, de discutir sobre cinema. Então, acho isso super importante, né, você encontrar essas pessoas e essas pessoas, quando elas compram a sua ideia, né, quando elas querem se envolver na sua ideia, isso é muito mágico, assim, né? Eu trabalhei agora com uma equipe, muitas das meninas da minha sala, né, elas gostaram muito da ideia. Então, elas se propuseram a participar. Outras pessoas também com as quais eu já tinha participado, já tinha trabalhado em outros filmes, elas também compraram a ideia. Isso é muito legal, né? Você vê que as pessoas estão envolvidas ali e estão querendo que aquilo ali fique da melhor forma possível, né? E uma coisa que rolou nesse filme que eu gostei muito, assim, foi que eu consegui me relacionar muito bem com as atrizes, assim. A gente conseguiu ter uma intimidade entre nós ali, e daí ficou muito mais fácil trabalhar com elas, apontar qualquer coisa da atuação, e elas também me dando feedback delas, do que elas achavam que o personagem, que poderiam incorporar no personagem também. Então, eu acho que sempre num set é importante você talvez criar uma certa intimidade, assim, para que não fique tudo muito mecânico, né? Para que fique uma coisa... você aceitar também as opiniões dos outros e, né, não seguir tanto essa hierarquia, né, que existe no cinema, né? Porque isso pode podar muito, né, uma obra, eu acho. Eu acho que o cinema é uma arte que ela é muito coletiva, né? Então, acho que você tem que primar por isso, assim, você tem que saber trabalhar com isso e saber que isso enriquece muito o seu filme, né? A sua obra. Acho que é isso. Ai, gente, gravou. Temos material pra caramba, vai ser bem difícil. Aí eu vou pegar pro Rodrigo. Você já passou os horários que ele pode? Tá? Eu lembrei disso antes que eu te falar. Não vi. Vamos ver se gravou o áudio. Não gravou? Tá gravando, ó. Aê, agora